Bem-vindo ao quadro Café com Terapia. E o tema do vídeo de hoje é Por que eu tenho ansiedade? Parte 2. Bem, se você não assistiu o vídeo 1, foi inclusive o vídeo onde eu estreiei o quadro Café com Terapia. Lá eu expliquei bastante coisa, o vídeo ficou bem bacana, tive retornos bem bacanas também. Então, eu te convido a ir lá assistir. Aproveitando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Praticamente toda semana eu trago aqui temas, né, do assunto da área da mente, né, de traumas, aquilo que tem impedido as pessoas avançarem, né, principalmente para quem ainda tem um tabu, não sei se eu faço terapia, não sei se faço ou para as pessoas que ainda não têm condição, Larissa, eu não tenho condição de fazer uma terapia, então esses vídeos têm ajudado muitas pessoas, né, então se inscreva aqui no canal, aproveita para encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Então, assim, o que que acontece? Lá, eu só quero recapitular algumas coisas, né, que a gente aprendeu no vídeo 1, no sentido de que quem já assistiu o vídeo 1 não precisar de voltar lá para ter que assistir de novo, né? Entre várias explicações, uma aqui que eu quero trazer para vocês para dar continuação nesse vídeo é: eu expliquei sobre a parte do sistema autônomo. O que que acontece? Toda ansiedade, ela vai ser um comando que vai dar para o nosso cérebro e o nosso cérebro vai fazer uma ativação no nosso corpo. E dentre essas ativações, ele vai ir lá no nosso sistema autônomo. Esse sistema autônomo, ele é dividido em duas partes, né? Que é o sistema parasimpático, onde funcionam as atividades normais do nosso corpo, e o sistema simpático. O que que acontece? É quando é dado um modo de urgência, uma ação de urgência, de perigo, de alguma ativação, e aí o sistema simpático ele vai ativar os órgãos para ativação emergencial, né? E aí o que que acontece? Dependendo do tipo de ansiedade que a pessoa tem, isso vai trazer para a pessoa tensão, vai trazer para a pessoa liberação de nervos, né? Onde a pessoa fica nervosa, onde a pessoa fica estressada, né? E aí, o que que agora eu quero começar a explicar aqui para vocês, né? Dando continuidade ao vídeo 1, né? Quando é ativado, pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho, tá, gente? Assista até o final. Quando nós vemos que uma situação que gera em nós ansiedade, gatilho de ansiedade, preocupação, né? Igual eu expliquei no vídeo 1, a ansiedade boa, que é quando nós vamos para uma festa, quando você foi convidada para ser madrinha de casamento, aí você anseia para ajudar sua amiga, você anseia por uma viagem, isso é uma ansiedade boa. Agora, quando algo é detectado que vai te trazer uma ansiedade ruim, o que que vai acontecer? Né? O modo de urgência, né? Ele vai ser ativado, né? E aí que tá o pulo do gato, que eu expliquei, inclusive, no vídeo 1. Muitas vezes esse modo urgência vai ser ativado porque ele vai ver um leão, mas na verdade é só um gatinho. E aí aquilo que é só um gatinho que você poderia dominar tais situações, aquilo você vê aquilo como um leão e aquilo começa a te dominar. E aí, quando ativado esse modo urgência, o que que vai acontecer? Vai começar a produzir resultados cognitivos ruins, gerando preocupação excessiva, cansaço, irritabilidade, impossibilidade, totalmente fora do contexto, né? E aí o que que acontece? Por quê? Que aí que eu vou entrar em algumas partes aqui que vocês vão começar a virar mais chaves do que você já tem virado, né? Através do primeiro vídeo, vocês vão virar mais chavinhas ainda dentro de você, né? Existe, né, no cérebro, duas formas onde ele vai raciocinar. O cérebro vai raciocinar de uma forma onde ele vê uma situação tranquila, e ele vai raciocinar de uma outra forma quando ele vê uma situação de emergência. E aí, o que eu quero falar com vocês, tá, Larissa? Então, por que que toda vez eu vejo uma situação que me deixa ansiosa, que eu sei que é um gatinho, mas eu vejo como um leão? E aí, nessa parte aqui que eu quero dar continuidade ao vídeo 1, que eu quero explicar para vocês melhor, né, sobre isso, né? Eu vou tentar explicar com mais detalhes, inclusive usar como exemplos, né? O que que acontece? É necessário a gente entender como que nasce a ansiedade, da onde ela surge, né? E isso vai depender da interação de diversas regiões cerebrais, né?
Então, o que que acontece? A ansiedade, ela é o fruto da análise de risco, da relevância e da prioridade feita, principalmente por estruturas profundas e relativamente primitivas do cérebro. Então, gente, eu quero agora explicar para vocês nesse vídeo o porquê que, então, Larissa, eu vejo, por exemplo, um problema que poderia ser só um gatinho, mas eu vejo como um leão, e isso está me causando estresse, isso está me trazendo crises de ansiedade, né? Isso está me trazendo desconforto, isso está me liberando, né, coisas ruins para mim, para o meu dia a dia. Eu tenho ficado muito estressada, eu tenho mudado, eu tenho sido outra pessoa. Tá, então eu quero já explicar para vocês, né, trazendo a continuidade do vídeo 1, né? É necessário que nós possamos entender o início da ansiedade, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui uma parte muito importante, né, que se encontra lá no nosso cérebro, que se chama amígdala cerebral, né? Talvez você já escutou falar desse nome, talvez esse nome é bem comum ou não para você, mas não importa. O que que acontece? A amígdala cerebral, ela vai ficar dentro de uma região chamada lobo temporal. E essa pequena região parece ser crítica para gerenciar medo, participando nela importantes circuitos de memória, controle emocional e impulsos. É o famoso sistema límbico. Mas não precisa anotar esses nomes, mas eu gosto de trazer para vocês. Como disse, eu tô trazendo algumas informações do livro O Cérebro Ansioso, né, do Dr. Leandro. Então, eu acho interessante aqui algumas informações. Mas, para a gente entender o início da ansiedade, o porquê de alguns gatilhos, nós vamos falar sobre três etapas aqui, que vai ser muito importante para você entender. A primeira etapa, né, sobre a questão, né, da análise da ansiedade, da gênese da ansiedade, é primeiro a gente entender o que que faz ativar no nosso cérebro essas informações que nos geram esse gatilho de ansiedade. A primeira parte é os nossos sensores externos, né? Existem sensores externos que vai ativar da gente internamente. Por exemplo, o nosso cérebro, ele é informado do que acontece ao nosso redor, né, através dos nossos órgãos de sentido, né? Visão, audição, paladar, gosto, olfato, tato e movimento, né, que é o tal do labirinto. E esse conjunto de informações, né, é processado a todo momento e pode auxiliar a gente na percepção de algo que se alterou no ambiente em questão, ou algum risco que pode vir a acontecer, né? Um exemplo aqui, eu estou fazendo comida e aí eu começo a sentir um cheiro de gás muito forte. E aí o que que vai acontecer? Vai ser acionado nesse sistema externo, né, um sensor externo de que, opa, eu tenho que ficar alerta, tá escapando gás aqui. É um risco, é um perigo. Lembra que eu falei sobre a questão da zona de perigo, que é avisado? E aí, mediante essa situação, eu vou tomar as precauções necessárias. A segunda parte da ansiedade é nossos sensores internos. E aí, o que que acontece? O nosso cérebro, ele é informado de vários parâmetros do funcionamento do organismo, tais como temperatura interna, pressão arterial, ritmo cardíaco, posicionamento dos membros, né? Sono, fome, entre outros, né? E esses sensores, esses sensores internos, eles podem captar modificações internas e também gerar preocupações, tensões e mudanças de comportamento em determinados contextos. Internos agora. Primeiro eu dei o exemplo do gás de cozinha, que é externo, que aciona. Agora eu dei um tempo interno do nosso funcionamento interno. Agora, esse terceiro, que é o que eu quero falar com vocês, que é o que tem pego as pessoas assim de surpresa em situações onde as pessoas veem aquele gatinho com o tamanho de um leão, que é esse terceiro aqui que eu quero falar, que eu quero que vocês prestem muita atenção. E esse três nada mais é que a nossa memória. Exatamente. Por isso que tem situações que as pessoas vão agir muito tranquilamente. Ah, você tem uma melhor amiga que você vai ver uma situação que você falaria com ela. Gente, mas eu nessa situação acho que eu ficaria desesperada. E você vê ela lá tranquila, tranquila, plena. E tem situações que talvez a sua melhor amiga, ela falaria, nossa, mas eu nessa situação, eu agiria desesperadamente, já você está plena. Por quê? Porque vai ser aí que vai ser a diferença, né? Todo mundo tem sensores externos que vão ser ativados, todo mundo tem os sensores internos. Agora, as memórias, né? O que que vai acontecer, né?
no nosso cérebro, tudo vai ficar arquivado, né? Tudo que aconteceu no modo consciente, onde a gente tem memórias que a gente lembra, mas tem muitas coisas que vão ficar lá no nosso modo inconsciente. E aí, o que que acontece? Nessas memórias inconscientes, ou seja, ao nível consciente eu não vou lembrar, mas está armazenado a nível inconsciente. Por isso que muitas coisas vai acontecer, você vai se desesperar, você vai talvez ter atitudes a qual você jamais imaginou. A nível consciente você não faria isso, mas o que que acontece? Quando a ansiedade ela vem para poder te dominar, para poder te paralisar, principalmente dependendo dos sintomas quando são mais fortes, aí o que que vai acontecer? Você, você vai falar, meu Deus, de novo, aquilo me dominou, de novo, eu não tive controle sobre tal situação. Por quê? Porque você está agindo a nível inconsciente devido às suas memórias, sendo essas memórias daquilo que você era muito pequeno, de quando você estava na barriga da tua mãe. Gente, eu vejo que eu atendo pessoas, quando eu vou ver casos de ansiedade, a maioria foram situações que aconteceram quando ela estava na barriga da mãe dela. Que a pessoa fala assim, gente, aí ela foi pesquisar, foi perguntar para a mãe. Graças a Deus tem gente que consegue ter esse acesso. Eu, por exemplo, não consegui, né? Eu tive que usar outras técnicas para conseguir entender muita coisa, inclusive, né? A área espiritual tem me ajudado também bastante, né? Que eu sempre falo que nós somos corpo, alma e espírito, né? Inclusive, o meu canal, eu vou falar muito sobre isso, mas o quadro Café com Terapia eu vou trazer mais a parte da mente. Mas eu não, né, perdi minha mãe muito nova, então teve muitas informações que eu não sabia o que aconteceu da gestação da minha mãe. Mas não tem problema. Quando a gente começa a fazer a investigação, a gente começa a entender certos frutos que nós temos, a gente começa a olhar para a raiz mesmo sem talvez ter uma resposta. Então, se você, Larissa, mas eu não tenho contato com a minha mãe, assim como, né, minha mãe já foi, não se desespere. Para tudo tem uma solução. O importante é, se você está aqui vendo esse vídeo é porque você tem sede de melhorar, tem sede de sair do lugar. Então, quando você quer resposta, quando você quer ajuda, ela vai chegar até você, de uma forma ou de outra. Então, fique em paz em relação a isso. E aí, o que que acontece, né? Parte dos nossos temores de ansiedade também é fruto de uma memória biológica, né, que adquirimos pela própria evolução da espécie, sem que nós tenhamos sido ensinados ou vivenciados também anteriormente. Gente, isso é comprovado. Talvez coisas assim que você não tem nem ideia que você viveu, mas devido toda a evolução da espécie, todos os acontecimentos igual no mundo de hoje, né, as pessoas cada vez mais buscando ambição, as pessoas cada vez mais frias umas com as outras, né? Tanta coisa acontecendo no mundo. Gente, tudo isso vai influenciar para suas memórias também. E aí, o que que eu quero aqui falar, né, com vocês em relação à questão das memórias, né? Os nossos sensores, né, no mundo externo, eles ativam regiões sensitivas espalhadas pelas camadas mais superficiais do cérebro, chamada córtex cerebral, né? E aí o que que acontece? Essas informações sensitivas, elas são rapidamente comparadas com as memórias vividas, igual eu te falei, né, sobre esse terceiro elemento, as memórias vividas, né? E aí as informações aprendidas também durante toda a vida, né? E aí, o que que acontece? Às vezes, dependendo da situação, mal vai dar tempo, né, da pessoa conseguir simplesmente olhar, ser sereno e pleno. Aí eu vou começar a dar uns exemplos aqui para vocês, só para vocês poderem entender. Por exemplo, um caso que um professor meu citou, um rapaz que, né, tinha fobia de barata, e tinha muito medo de barata. E aí, durante o processo terapêutico, ele conseguiu acessar, né, a memória de quando ele tinha 5 anos de idade. E aí, a mãe dele, que já tinha fobia de barata, ela viu a barata e ela se desesperou. Aí ela começou a gritar, falando barata, barata, barata. E aí, o que que aconteceu com aquela criança? Se a minha mãe, que é grande, adulta, forte, é a minha protetora, ela está toda desequilibrada, com medo, subindo em cima da mesa por conta de uma barata, então esse bichinho, né? Ele é muito perigoso. Então, qual foi a programação do subconsciente que foi ativada naquela criança? Barata é muito perigoso. Porque se uma mãe que é alta, que é forte, ela não conseguiu dominar aquilo e matar, né? Se livrar daquele inseto e aquele inseto paralisou minha mãe. Então, o que que aconteceu? Aquela criança interpretou que aquilo era uma zona de perigo. E aí, depois de, né,
o processo de terapia, ele conseguiu compreender que essa memória fazia com que ele visse um gatinho, no caso, uma barata, como se aquilo fosse um leão. E aí quero dar o exemplo, quero que vocês comecem a analisar quando a ansiedade vem. Quais são as situações que você vê que você é dominado pela ansiedade? Talvez a sua área é a área financeira. Larissa, vai chegando no final do mês, eu vou ficando desesperada, porque o dinheiro não bate, porque o dinheiro, né, do aluguel, talvez eu não vou conseguir pagar o aluguel no mês seguinte, e aquilo vai me dando uma ansiedade, vai me dando um medo, vai me dando uma falta de ar. E aí, faça uma investigação. O que que o dinheiro representava para você? O que que o dinheiro representava na sua casa? Era um motivo de brigas? Era um motivo de desconforto? Sua mãe passou uma gestação com uma situação financeira difícil? Talvez isso tudo está remetendo. Então, talvez quando vem a palavra financeiro, te traz ansiedade, te traz falta de ar, te traz um desespero. Entrevistas de trabalho, o que que te faltou de autoconfiança, talvez que não foi trabalhado no, né, na tua infância, talvez você não teve palavras de afirmação, que hoje você se vê uma entrevista como um leão também. E aí aquilo começa a te dominar. E aí o que que isso vai ser atrelado? A esses três gatilhos que eu expliquei. E o principal é essa questão da memória, né? E aí, o que que acontece, né? Essas informações sensitivas, elas são rapidamente comparadas a essas memórias vividas, né? E a amígdala cerebral, como eu falei lá no início do vídeo, ela é ativada e julga se a situação ela é emergencial, preocupante ou não. Vai ser a amígdala cerebral que vai fazer essa parte do julgamento. E aí, se caso, por conta dessa memória, onde fica registrado na amígdala cerebral, onde ficam as memórias, né, situadas lá no cérebro, uma parte pequenininha, mas que cabe um monte de informação. Se caso, dependendo da sua memória, ela colocar que essa situação é uma situação de urgência, essa amígdala cerebral, ela vai ativar o sistema autônomo, que eu expliquei melhor no vídeo 1, né? Que, por sua vez, vai ativar o estresse meio do sistema simpático, onde eu falei melhor no vídeo 1. E aí que vai causar nas pessoas o estresse, né, o corticoide, a pessoa com fadiga, a pessoa sem limite. A gente está vivendo hoje uns tempos onde as pessoas elas estão muito estressadas, só de você encostar. Eu gosto de dar o exemplo que eu escutei, inclusive, que eu esqueci o nome da mulher, que ela deu, eu esqueci o nome dela, mas ela deu um exemplo muito legal, né? Tudo vai depender de como a gente está internamente. Se você, por exemplo, ficou o dia inteiro tomando sol, você tá lá com a sua pele toda ardida, e se alguém chegar bater no seu ombro, você já vai o quê? Se estressar, você já vai o quê? O seu impulso vai ser o quê? Lembra dos sensores externos, né? Vai ser o quê? Já ativar talvez algum comando onde você vai tratar a pessoa com ignorância, você vai dar uma patada na pessoa. Mas se você cuidou da tua pele, se você tá com a sua pele bem, se alguém tocar em você, você vai falar, opa, então, isso, gente, é muito importante. Fazer essa investigação, entender qual é a informação que a sua amígdala cerebral está passando para o seu sistema autônomo. E se isso está trazendo estresse, se isso está trazendo corticoide, porque se ela vê que é algo que é um leão, que é algo que está te dominando, isso vai fazer você entrar em desequilíbrio. Então, eu quero que, né, depois desse vídeo, depois dessas informações a mais, né, que eu trouxe aqui para vocês, eu quero que vocês comecem a pensar quais são as áreas que mais te deixam ansioso, quais são o dia do mês que, né, que mais que será é final do mês, onde você vai receber só no mês seguinte, onde existem contas de cartão que você precisa pagar, é referente a um ciclo novo que você sabe que já está na hora de você iniciar, mas aquilo te paralisa, aquilo te causa estresse, é no relacionamento com amigos, relacionamento com seu companheiro, o que que foi vivenciado lá com teu pai, com a tua mãe, nos relacionamentos entre eles, que talvez traz em você um estresse que você vê você está tratando o seu cônjuge mal, você está dando patada nele ao invés de tratar bem, ou na mulher, né? Ou no seu esposo, ou na sua esposa, né, no seu companheiro, ou na sua companheira, não sei, né, quem está escutando aqui esse vídeo. Então, comece a fazer essa investigação. A intenção aqui é a gente começar a ter uma vida mais leve, porque a leveza, ela traz em nós grandes virtudes, faz com que a gente viva o nosso processo de uma forma melhor, que a gente sorria mediante as dificuldades que muitas vezes a vida, né, vai trazer para a gente também poder amadurecer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui lá, traz o vídeo referente a esse tema.
foi o que eu falei, né? Dependendo da minha formação que eu puder trazer para vocês, eu vou buscar. Se eu não estudei isso, eu sou uma pessoa buscadora, eu gosto de buscar mais informações para a gente estar trazendo esse momento aqui, tomando esse café, como se a gente estivesse tomando um café junto, tá bom? Então, eu deixo no comentário aqui de vocês o que vocês gostariam de saber mais, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.